Olá, bom dia. Hoje é sábado, 14 de fevereiro de 2026 e o tema hoje é vida e aprendizados. Um tema aparentemente simples, mas que demanda atenção, foco e consciência. É interessante que existem muitas indagações a respeito da vida. A busca por definição, uma definição objetiva, clara sobre a vida, praticamente desde da filosofia, do início, né, o princípio da filosofia que se deu, né, na Grécia Antiga, a filosofia clássica, é que se pergunta, né, o que é a vida. E a vida, aqui eu vou dar uma definição que é simples. A vida é um eterno aprendizado, quer dizer, a existência nossa, ela é feita de aprendizados, de lições que nós o tempo todo estamos em contato. Algumas dessas lições, elas são bem visíveis, outras são sutis, mas que uma questão fundamental é o fato de a vida nos chamar para a evolução. A vida inerte, a vida estagnada, ela não é vida. A vida é algo para ser vivida, né? E essa é uma questão muito simples até. E a todo tempo, veja bem, a todo tempo na vida, seja você de que camada social, de que situação econômica, etc., independente disso, a vida se apresenta o tempo todo trazendo lições. Quer dizer, a vida é aprendizado, então. Tá? E muitas pessoas focam muito no, no sofrimento. Então, a vida para alguns, a vida é sofrimento. Mas não é só isso. Esse é um ângulo, esse é um prisma, né, que algumas pessoas observam a vida. Mas a vida é um mar de possibilidades. E a gente aprende até com a dor. O que não significa que o tempo todo a vida é sofrimento, é dor. Então devemos só aprender com a dor. Tá? Eu até observo que muita gente foca nisso. Existem até clichês, né, que a vida é sofrimento, que a vida é dolorida, etc. Mas isso é a vida, a vida, assim como outras coisas, a vida sempre há a polaridade positiva e a polaridade negativa. Nós vivemos num mundo de dualidades, né? O bem e o mal, o quente e o frio, né? Mas a vida é um conjunto, é um todo. E é lógico que nós aprendemos, se quisermos aprender, né? Porque aí depende muito do nível do desenvolvimento da inteligência, do desenvolvimento da cognição, quer dizer, do entendimento, né? Da cognição, da compreensão, do discernimento. Então você vai observar que
cada fato que nos acontece, cada coisa que está aí, ela traz sempre um aprendizado. Eu já falei em outro vídeo até sobre a coisa da pedagogia da vida, quer dizer, tudo nos ensina. O problema é que muitas vezes nós somos desatentos. Nós ficamos, por exemplo, sob o efeito de algum sofrimento, nós ficamos estagnados ali, parados, né? E então não reconhecemos a oportunidade de evoluir. E então a gente precisa ter essa compreensão. Eu estou praticamente acabando de escrever um livro sobre a minha autobiografia, quer dizer, a minha própria história, desde a minha infância até os tempos atuais. E uma observação, né, entre outras, uma observação que eu já fiz sobre a minha própria história é de que a vida sempre foi constante. Eu costumo dizer que eu não tive tempo para ficar lamentando-me, né, dos infortúnios. Porque muita gente, por exemplo, para no infortúnio, naquilo que aconteceu de ruim. Para ali e ali fica. Quantas pessoas fazem isso, infelizmente? Quer dizer, de ficar preso a um acontecimento ruim do passado e não evoluem. Então eu digo que eu não tive tempo para isso, até pela minha própria inteligência, no uso da minha inteligência. Então eu não tive tempo, não fiquei parado, né, nos acontecimentos negativos. Sempre é aquela coisa, sempre que você cai, você tem que aprender a levantar. Você tem que aprender a seguir em frente, a olhar para frente, porque senão você coloca a sua vida num reducionismo, você reduz a sua vida a um sofrimento, quando que você pode aprender com aquele sofrimento e, à frente, evitar novos sofrimentos. Que a questão é essa. Se você para, por exemplo, na lamentação, sabe? Essa coisa de você ficar, né, choramingando, aquele que a gente chama hoje aí do mimimi, né? Se você fica na vitimização, você fica parado ali, mas como é que isso foi acontecer comigo? Eu não merecia, essas coisas todas. Você não avança. Então a vida é um constante, aí entra até uma questão da filosofia, né? A vida é um constante vir a ser, tá? É aquilo que vai vir a ser. A vida é uma constante reconstrução ou ressignificação. Então você tem que estar sempre em movimento. A vida, então, é movimento. E aí você escolhe se você quer movimentar-se na polaridade positiva ou você quer ficar estagnado na polaridade negativa. Então a vida é constante movimento. O tempo todo a gente deve estar em movimento. Você fecha um ciclo, inicia outro ciclo e termina outro ciclo e segue em frente. Não fica no caminho, né? Não fica na beira do caminho esperando alguma coisa que virá. Você é quem faz o que virá. Isso é super importante. É coisa simples, né? Mas é preciso entender que você é que faz o que virá a ser. Hoje, nós vivemos num tempo muito caótico e muita gente se entrega para o conformismo, né?
Então se conforma, mas a vida não tem jeito, né? Se você coloca a sua vida na dependência dos fatos externos, ou dos acontecimentos, e das ações externas, ou das ações dos outros, você para. Então você não avança, né? Se você para, é uma questão lógica, óbvia. Se você para, você não avança. Então é preciso ter esse olhar para a vida como a possibilidade, a vida é a possibilidade constante de aprendizado. Quanto aprendizado existe, por exemplo, né, no próprio sofrimento, como eu já disse, né? Mas também há aprendizados naquilo que dá certo, naquilo que evolui. Então a gente tem que ter um olhar atento, né, para a polaridade positiva e para a polaridade negativa. Porque nesses dois planos, positivo e negativo, sempre existem lições a serem aprendidas. Nós, se usarmos da inteligência, se usarmos dos elementos que nós temos um mecanismo, né, de cognição, de compreensão. A inteligência é para ser utilizada como elemento de compreensão. E aí você precisa também aprender a agregar o conhecimento. Conhecimento esse que não é só dos livros, não é só da escola formal, não é da faculdade, o conhecimento da vida. O conhecimento também da observação. Muito do conhecimento que nós acabamos adquirindo vem da observação. E é preciso entender que observar não é só observar o que vai fora da gente, é também observar o que vai dentro da gente, quer dizer, dentro de si. Quais são os sentimentos que tal fato me provoca? Se existem fatos que provocam sentimentos negativos, você tem que observar para não incorrer, para não dar guarida aos fatos negativos, para aprender a buscar aquilo que tem de positivo. Hoje a vida nos apresenta, né, um viés muito negativo. Esse mundo que nós vivemos, ele é um emaranhado de coisas negativas que o tempo todo está presente. Se você pegar, por exemplo, os meios de comunicação, o que mais eles fazem é apresentar as coisas negativas. Mas daí você deve se perguntar, mas só existe coisa negativa nesse mundo? Não existe nada de positivo? Existe. Existe muita coisa positiva. Né? Se perguntasse assim, mas tudo é mal, né? A maioria das pessoas são más. A maioria das pessoas é má? Não. Existem pessoas boas, existem boas ações. Em todo canto do mundo existem pessoas boas, fazendo coisas boas. Se você olhar o próprio país, embora os meios de comunicação se apeguem às questões negativas, existem muitas coisas boas acontecendo e muitas pessoas boas fazendo boas ações. Mas isso demanda que a gente vá atrás para conhecer, que a gente busque conhecer, né, o lado bom, digamos assim, da vida, não só o lado ruim, porque o lado ruim, ele existe, não dá para ignorar. E os meios de comunicação de massa, eles fazem questão de apresentar porque faz sentido para eles. Porque uma sociedade, por exemplo, com medo, né, uma sociedade estarrecida, ela paralisa, ela não avança. E não é assim, a vida não é só isso. Existem pessoas que enriquecem só
tratando da negatividade da vida. Basta você ver aí os programas que trazem só violências, né? Os programas que trazem só notícias ruins de crimes, etc. Mas a vida não é só isso. Esse é o reducionismo, então. E os meios de comunicação, você não pode esquecer que eles estão nas mãos, né, de quem detém muito poder, principalmente poder econômico. E esse poder eles usam para o quê? Para colocar as pessoas numa situação de medo, uma situação de estagnação, uma situação de tipo assim, não tem nada para fazer, eu não posso fazer nada. Nós podemos fazer tudo, se assim quisermos. Então a gente precisa aprender, o aprendizado com a vida é o aprendizado de observação. E principalmente de autoobservação. Como é que você reage àquilo que é mostrado para você? Se você observa, você vai ver que até aquilo que eles chamam de entretenimento é recheado de coisas negativas. Tá? Os filmes, a maior parte, são recheados de coisas negativas. Se você pegar uma pesquisa, você vai ver filmes, séries, novelas, todos trazem nos seus conteúdos muita coisa negativa, muito crime, muita injustiça, etc. Né? E a vida, será que é só isso? Quer dizer, então a vida ficou só nessa polaridade negativa, quer dizer, tudo é ruim, todo lugar tem crime, todo lugar tem criminoso, todo lugar tem gente dando golpe. Será que a vida é só isso? Ou alguém quer que a gente pense que é só isso? Porque aí você fica no imobilismo, você não faz nada, você só aceita essa negatividade e passa a acreditar que a vida é só isso. Você é que tem que ampliar o seu olhar para a vida. Eles, os detentores desses poderes de comunicação, eles não têm o mínimo de interesse em mostrar, né, para o povo em geral, digamos assim, os lados positivos e negativos. Eles vêm demonstrar sempre o que é negativo. Se existe uma boa ação, por exemplo, se existe uma boa ação do governo, a primeira coisa que as pessoas fazem nos meios de comunicação é o quê? É ir escarafunchar para achar a discordância, aquilo que é negativo. Dizer, mas ele fez isso, mas isso não é assim. Né? Então existe, por exemplo, no Brasil existe o Bolsa Família, né? Que é um programa bom para aquelas pessoas que estão em condição de miséria. Então, vem alguém e diz, mas isso estimula a preguiça, estimula isso, estimula aquilo. Pô, mas só isso? E o lado positivo disso? O alcance positivo disso? Ninguém quer mostrar, porque não interessa. Né? Porque, veja bem, há muito tempo, quem mais absorve os recursos financeiros do Estado são as elites, são os grupos organizados, né? Seja do agronegócio, seja da indústria, do comércio, das instituições financeiras. Quem mais se aproveitou e se aproveita do dinheiro público são alguns setores que não precisariam disso, mas sempre se aproveitam. Então você discute um mínimo que é dado, digamos assim, do Bolsa Família, mas não discute as emendas parlamentares que vão para fins eleitoreiros, que vão para fins particulares, etc.
Ninguém discute isso, praticamente. Quer dizer, então, aquele dinheiro que vai para o pobre, que vai para aquele que não tem condições, aquele auxílio, né? Ele é discutido, mas não é discutido o dinheiro que vai para os ricos, que vai para os grandes negócios. Então é necessário você aprender. Nós devemos, enquanto viventes, nós temos que aprender, nós é que temos que aprender a separar o joio do trigo. Porque se deixar para os outros, para os poderes, né, que estão por aí, poderes, principalmente o poder econômico, o viés deles é outro, é permanecer enriquecendo às custas do esforço da maioria. Isso é claro, pô. Então tem que enxergar isso. E aí você tem que entender, você tem que ter esse senso crítico. Será que isso é verdade? Aonde que está a verdade? Quer dizer, essa busca pela verdade faz parte da vida. A busca pela verdade faz parte da vida. E é um aprendizado que deve ser constante. Então a vida o tempo todo nos traz elementos de análise, elementos de aprendizado, né? A vida o tempo todo nos ensina, porque a gente tem que prestar atenção em tudo, né? Senão nós não aprendemos, senão nós ficamos às vezes ancorados numa visão reducionista que interessa para quem explora a boa vontade, digamos assim, da maior parte da população. E isso em todos os aspectos. Se você pegar, por exemplo, o aspecto religioso, hoje você observa que existem muitas estruturas religiosas que, na verdade, são estruturas de exploração, né, da boa-fé das pessoas. E são instrumentos também de dominação, porque elas colaboram, né? Elas colaboram para ficar tudo igual, para ficar tudo do mesmo jeito. Então, a vida nos ensina o tempo todo. Lições existem aos montes, só que nós precisamos ser bons aprendizes. Temos que aprender. O joio do trigo é uma coisa, é uma parábola, né? Mas que está inserida na nossa vida. E nós é que devemos ser aí os ceifadores que vão saber separar o joio do trigo. Não vão ficar confundindo tudo, né? De repente tudo é igual. Aliás, existem essas coisas, essa é uma coisa também, até um clichê, né? Que as pessoas, muita gente interessa, dizer todo mundo é igual. Então, quer dizer, todo mundo é corrupto, por exemplo. Será? Não é. Você vai ver um tanto de gente, né? Milhões de pessoas que não são corruptas. Mas, de repente, eles querem nos fazer crer, eles querem o que? Normalizar a corrupção. Então, todo mundo é corrupto. Eu não sou corrupto. Você é corrupto? Eu não sou. E existem assim, milhares e milhões de pessoas que não são. Pessoas que trabalham, pessoas que vão à luta, pessoas honestas. Ainda existe a honestidade. Mas o que querem colocar para todos nós é que não existe mais honestidade. Então, cada um por si. Tudo isso está nesse bolo do que nós estamos vivendo. Então, a gente precisa aprender, né, com a vida. Aprender a discernir. Aprender a diferenciar. Como eu disse, aprender a diferenciar o que é o joio e o que é o trigo. Aprender a diferenciar o que é bom e o que é ruim, né? O que é bem e o que é mal.
temos que aprender a fazer essa diferença. E aprender com esse exercício, né, de analisar cada fato, cada coisa, cada pessoa até que se apresenta na nossa vida, certo? Então ficamos por aqui hoje. Na próxima semana eu volto aí com outro assunto. Espero que você faça, que isso tudo que eu falei faça sentido também para você, porque para mim faz sentido e faz sentido para muita gente. Então nós precisamos compreender tudo isso para viver uma vida mais saudável, mais leve, mais prazerosa, ok? Então fico por aqui hoje. Paz e luz para todos vocês.